Oiê, eu sou a Paty Souza e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas para você que está aí em busca dos seus primeiros freelas na área de estamparia. Então, bora lá comigo até o final desse vídeo. Bom, a primeira dica que eu te dou é você ter um portfólio. Isso é óbvio, você precisa ter um material para estar apresentando pro possível cliente, tá? As pessoas precisam ver o que você está fazendo. Então, você precisa ter sim um portfólio. Na minha visão, isso é imprescindível. Precisa ter. Aí você me diz, tá, Paty, mas eu vou ter que montar um site para colocar as minhas estampas lá? Não, você pode usar as redes sociais mesmo para estar montando aí o seu portfólio, tá? Eu lá no início, eu já comecei com um site próprio, porque o meu companheiro, ele acabou desenvolvendo esse site para mim, então eu tive a ajuda dele sim, mas saiba que isso pode ter um custo, né, se você quer um site que seja visível ali de forma bem profissional, tá? Mas para você não precisar fazer esse tipo de investimento já no começo, utilize as redes sociais aí para você estar montando o seu portfólio. E aí você vai me dizer, tá, Paty, mas eu não tenho clientes, eu nunca fiz nenhuma estampa para ninguém, como é que eu vou montar esse meu portfólio? Eu já falei em algum vídeo aqui que eu vou deixar em algum lugar sobre isso. E faça as estampas para você. Eu lá atrás também nunca tinha feito estampa para ninguém, nunca tinha desenvolvido estampa para ninguém, e eu fui fazendo os cursos e já fui montando as minhas estampas com o intuito de montar o meu portfólio, tá? Tá, mas precisa ser portfólio digital e portfólio físico? Não, né, gente? Eu lá atrás fiz portfólio online e eu fiz o portfólio físico também, porque eu tinha duas intenções. Então eu tinha intenção de prospectar online e eu tinha intenção de prospectar presencial. Inclusive eu tenho um vídeo falando disso também, tá? E eu fiz isso porque eram meus objetivos, mas você não precisa fazer os dois, tá? Faça o que for melhor para você no momento, mas você precisa expor o seu trabalho, tá? E comece fazendo estampas para você mesmo, imaginando que seja para algum cliente, né? Para você ter aí as suas primeiras estampas. Esse portfólio precisa ser extenso? Não, né, gente? Você não vai precisar colocar lá, principalmente se você for montar um portfólio online, num site ou um físico, você não vai colocar lá 15 estampas, né? Você vai determinar um número X de estampas. Tem muito designer que acaba nichando aí as suas estampas. Então, assim, eu vou fazer só para o público infantil. Vou fazer só para o público feminino. Vou fazer só para o público masculino. Eu não. O meu portfólio, ele era geral. Então, nele tinha estampas para o infantil, tinha estampas feminina, masculina e de decoração. Mas isso foi uma opção minha para as pessoas verem as possibilidades, tá? Então, se você quiser nichar, isso é uma decisão tua, né? Às vezes você já tem um perfil bem definido. Eu gosto de fazer mais desenhos para infantil, né? Ou eu gosto mais de fazer desenhos para decoração. Bom, se você já tem isso definido, niche, né? Mas para você que ainda não sabe qual que é aí o seu diferencial, qual nicho que você se identifica mais, faça um portfólio geral, tá? Genérico, né? Para começo, o importante é você mostrar o que você faz, o que você sabe fazer. Bom, junto a isso também eu indico fortemente que você tenha uma identidade visual. Gente, isso mostra profissionalismo, tá? E essa identidade visual, ela precisa estar de acordo com o seu perfil e o que você gosta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A minha identidade visual, eu uso cores fortes e vibrantes, porque as minhas estampas são assim. Eu gosto de estampas bem coloridas e, de preferência, bem vibrantes. Os clientes que eu tenho têm esse perfil?
né, todos? Claro que não, né? Eu tenho cliente que gosta de estampas mais neutras e eu acabo me adaptando a esse cliente porque eu necessito disso, né? Eu preciso ganhar o meu pão de cada dia. Mas provavelmente vai chegar um momento aí que eu vou estar afunilando mais isso, vamos se dizer, e aí eu vou começar a focar somente em clientes que tenham um perfil mais ou menos com o meu, que também gostam de estampas aí que sejam vibrantes, que tem a ver com essa marca, tá? Isso é uma opção também, tá? Você não precisa se adequar ao cliente se você não quer, né? Isso é escolha. Eu fiz isso desde o começo, continuo fazendo. Mas falando da minha identidade visual, eu montei uma identidade visual que tem a ver muito comigo. Ela foi mudada? Foi. Lá no início, minha identidade visual, ela tinha 3 cores, tá? Mas depois eu acabei mudando isso porque eu fui vendo com o que eu me identificava mais. E é bem possível que isso possa acontecer com você também. Mas o importante é você ter uma identidade visual. Você vai usar teu nome? Você vai colocar um nome fictício aí para o seu estúdio, né? Não tem regra, mas tem uma identidade visual e essa identidade visual, ela precisa ter conexão com o material que você vai estar enviando para o cliente. Então, por exemplo, lá quando você enviar um orçamento, quando você enviar um mostruário aí das suas estampas, procure fazer essa conexão, tá? Isso é bem legal e mostra profissionalismo. Outra coisa bem importante que muita gente não dá importância, né? E pode ser que tenha cliente que nem dê importância, mas eu acho que isso faz parte do profissionalismo, é você ter um e-mail somente para o seu profissional, tá? Então não mistura o seu e-mail pessoal com o profissional, porque primeiro, pode virar uma bagunça, tem muita chance disso acontecer, porque os trabalhos vão começar a chegar para você, os clientes vão começar a chegar e vai se misturar tudo com o seu e-mail pessoal, vai virar uma bagunça. E outra, porque eu acredito que isso não mostra profissionalismo. Ah, Tati, mas eu não posso usar o Gmail, por exemplo, para estar fazendo meu e-mail profissional? Pode, né? Não é todo mundo que tem o conhecimento de criar um e-mail que não tem aí um Gmail, um Outlook no meio, tá? Não tem problema nenhum, mas crie um e-mail que tenha conexão com a sua marca, né? Com o seu nome, ou se você vai colocar um nome do seu estúdio, tem essa conexão. Então, por exemplo, o meu é Paty Souza, eu uso isso como o nome do meu estúdio, tá? Eu me posiciono dessa forma. Então, o meu e-mail, ele não tá lá, patycrissouza@gmail.com. Não, o meu e-mail, ele tá como Paty Souza. Então, ele tem uma conexão aí com a minha identidade visual também, tá? É muito interessante que você apresente isso e que no seu portfólio também tenha aí a sua identidade visual, tá? Isso mostra profissionalismo. Outra dica e que eu acho muito importante, inclusive, é você fazer reunião com o seu cliente, tá? Você ter esse contato visual com ele. É claro que eu não tô falando aqui de reunião presencial, isso até pode acontecer, tá? Mas fazer uma reunião online com ele, isso mostra conexão, isso vai passar mais segurança para ele. Eu te dizer que eu tenho clientes que eu não sei nem como é que é o rosto, eu iria estar mentindo, porque eu já fiz alguns trabalhos para clientes que eu nem sei como é que é a cara da pessoa, eu nunca vi ela, porque essa pessoa não necessitou de uma reunião visual. A gente apenas trocou e-mails, ou mesmo áudios no WhatsApp e a coisa fluiu, tá? Isso pode acontecer também, mas na minha visão eu acho que uma reunião ali visual vai fazer muita diferença. Outra coisa também é você mostrar posicionamento, tá? Você se posicionar, você ter segurança naquilo que você tá fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Lá no começo, um possível cliente entrou em contato comigo, ele estava precisando de umas estampas e ele estava precisando também que eu fizesse separação de cores. Naquela época, eu não sabia fazer isso, eu não tinha estudado ainda sobre isso, eu não tinha nem noção de como que era feito isso, né? Eu não tinha um conhecimento nem básico. Então, eu falei para esse cliente que esse era um tipo de serviço que não estava dentro dos serviços que eu oferecia,
mas que eu poderia ir em busca dessas informações e a gente tá fazendo um teste, né? Eu me propus a isso. Esse cliente não aceitou, ele preferiu ir em busca de um outro designer que soubesse fazer isso. E sim, isso é muito possível de acontecer. Mas, gente, é muito feio a gente mentir e dizer que a gente sabe fazer uma coisa e, na real, a gente não sabe, tá? Então, seja transparente com o seu possível cliente, né? Se você não sabe alguma coisa, fale pra ele. Ah, Paty, mas se eu fizer isso, eu vou perder o cliente. Azar, faz parte. Ele vai buscar. Se ele não tá disposto a entrar de cabeça com você nessa, ele vai buscar um outro designer que saiba fazer naquele momento e tá tudo bem, né? Isso vai provavelmente fazer uma provocação ali para você ir em busca desse tipo de conhecimento. Então não minta, tá? Isso, além de ser muito feio, pode te prejudicar caso você acabe falando que sabe fazer uma coisa e aí você vai lá fazer achando que vai dar certo e aquela coisa acaba não dando certo. Isso pode até queimar o teu filme no mercado. Então seja transparente com o seu cliente, tá? Outra dica que eu acho bem interessante aí é você ter a sua tabela de valores. Aí você vai me dizer, Paty, mas eu nunca fiz, eu não sei como fazer. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou dizer o que eu fiz na época. Na época eu não fiz uma pesquisa de mercado, eu não consultei valores de nada e não fiz essa busca e eu coloquei valores que eu achava que o meu trabalho valia. E é claro que naquela época eu coloquei valores bem baixos, porque eu pensava assim, cara, eu tô no começo, eu não tenho experiência, então o meu trabalho vale isso, né? Esse era o meu pensamento lá. Mas isso foi mudando, graças a Deus. Então, o que eu te aconselho a fazer? Faça uma pesquisa de mercado, faça uma pesquisa na sua região. É muito legal a gente conversar com estúdios que estão há mais tempo aí no mercado, ou profissionais que estão mais tempo, né? As redes sociais estão facilitando demais isso. Então, se você admira aquele designer, entre em contato com ele, tá? Se aquela pessoa, ela estiver disponível para esse tipo de informação, ela vai te falar, né? Qual que é a base de valores dela, qual que foi os métodos que ela usou, né? Então, o que eu faço? Eu não fiz essa pesquisa de mercado, mas eu sempre observei outros designers e cheguei a entrar em contato também com eles. E assim eu fui estipulando os meus valores, tá? Eu até vou falar de um episódio aqui, que lá no começo eu acabei fazendo uma estampa de graça. E essa estampa, inclusive, ela foi para fora do Brasil. A empresa participou de uma feira, né, onde essa estampa foi apresentada junto com outras e ela acabou sendo revendida fora do Brasil, né, em peças que essa empresa fazia, né? E na época eu fiquei bastante chateada porque o meu trabalho, eu era iniciante, o meu trabalho foi para fora do Brasil e eu nem tinha cobrado por aquele trabalho, né? Então é claro que eu vou te dizer, não faça nada de graça, tá? Não é legal, por quê? Primeiro, a gente fazendo isso, a gente acaba desvalorizando os profissionais que estão no mercado, né? Porque o cliente pode pensar, bom, se tem esse profissional que faz de graça, para que eu vou querer contratar aquele que me cobra um X valor, né? E imagine muitos designers fazendo trabalhos de graça aí, porque acham que são iniciantes e que não são tão bons assim, né? É claro que a pessoa vai preferir não pagar do que pagar, né? Isso é óbvio. Então, assim, não faça nada de graça, cobre pelo que você está fazendo. E faça uma pesquisa aí na sua região ou no seu estado, né? Porque eu, por exemplo, moro em Curitiba e aqui na minha região eu não conheço muitos estúdios que fazem esse tipo de trabalho, né, de criação de estampas. Então eu tive que buscar fora, né, informações fora para mim ter uma base. Mas isso foi depois de alguns anos, porque nos meus primeiros anos eu colocava os valores que eu achava que valia, né? Outra dica bem interessante é você combinar o prazo e cumprir com o seu cliente. Cumpra tudo o que você colocou no seu orçamento, que você combinou com ele. É muito feio e queima mesmo o filme você se comprometer a fazer uma coisa e você deixar a desejar naquilo, entende? Então, por exemplo, um possível cliente chegou para você e quer uma estampa toque de caixa, né? Aquela estampa que tem um prazo muito curto.
Cara, se você se comprometer a fazer isso, saiba que você precisa cumprir, tá? Então, cumpra aquilo que você tá se comprometendo, né? Não deixe a desejar. Ah, mas eu vi aqui, minha estampa que eu desenvolvi não ficou tão boa, não ficou como eu queria e tal. Entrega o que você fez, mas cumpra o prazo, tá? Precisa cumprir o que você se comprometeu. E outra dica aqui para finalizar, é claro, você fazer aí as suas estampas, as suas criações de forma mais profissional possível, colocando elas em mockups. Você sabe o que é mockups? Se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição. Eu tenho um curso que eu ensino mockups super reais do zero, tá? Mas, gente, não apresenta seus trabalhos somente em formato ali no quadradão, tá? No formato ali do módulo, tá? Represente as suas estampas em mockups. As pessoas precisam visualizar como é que aquilo ficaria nas peças. Nem todo mundo consegue imaginar como é que isso ficaria. Às vezes nem nós mesmos que estamos na área conseguimos. Imagina um cliente que não tem muito esse feeling de visualizar, né? Então apresenta suas estampas em mockups. E é claro, se você poder criar os seus mockups, né, e não utilizar muito esses mockups de bancos aí que a gente vê, é melhor ainda, tá? Então eu te aconselho isso. E você, me conta aqui, o que mais você faria aí para os seus primeiros freelas? O que você já pensou em fazer e não botou em prática? Compartilha comigo aqui nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha com quem você acha necessário. E não deixa de se inscrever no meu canal, porque eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos para você. Até a próxima!